Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 25 de dezembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Atenas, também em Kiev, 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um grande ataque russo com um grande número de mísseis e drones contra a Ucrânia de ontem para hoje, e o motivo disso é religioso, tá? Porque o que acontece? A Ucrânia, desde o ano passado, decidiu comemorar o Natal na mesma data que o Ocidente, né? Vocês sabem, a Ucrânia é um país que tem várias religiões, tem judeus na Ucrânia, tem católicos na Ucrânia, aliás, uma comunidade católica muito grande na Ucrânia, cristãos, evangélicos, mas a maioria da população é ortodoxa, né? E a Igreja Ortodoxa, ela varia a data com que se comemora o Natal. Alguns países, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Russa comemora o Natal no dia 6 de janeiro, 5 de janeiro, alguma coisa assim. Comemora o Natal no início de janeiro, né? A Ucrânia decidiu, a partir do ano passado, inclusive a Igreja Ortodoxa Ucraniana, a unificar a data do Natal no dia 25 de dezembro, como o Ocidente faz, é mais um gesto de aproximação da Ucrânia com o Ocidente, né? E o Putin ficou chateado com isso, e embora ele venda essa imagem que ele é uma pessoa religiosa, a favor da religião, sei lá o quê, na verdade ele é só um tirano que quer matar as pessoas, tem muita vontade de matar pessoas, então ele fez esse ataque covarde contra os ucranianos que estavam comemorando o Natal, né? Infelizmente temos feridos, temos vítimas disso daí, também teve ataque contra a infraestrutura de energia elétrica ucraniana. Também tivemos como notícias importantes um avião que caiu em Baku, aqui no Azerbaijão. Na verdade, ele caiu no Cazaquistão, saindo do Azerbaijão. E tivemos também mais informações sobre aquele navio russo que afundou no Mediterrâneo ontem. Aparentemente, foi uma operação ucraniana que afundou aquele navio. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por... Então vamos lá, né? Janja em Colo de Velho faz omelete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então muito triste isso. Está aqui a mensagem do Zelensky. Pela segunda vez nós celebramos o Natal na mesma data como uma grande família, né? Isso era um problema na Ucrânia, tá? Porque como eu falei para vocês, antes havia ali, né, muitas igrejas ortodoxas na Ucrânia eram ligadas ao Patriarcado de Moscou e, portanto, comemoravam o Natal no dia 6 de janeiro, 5 de janeiro, não sei, uma data em janeiro qualquer aí, né? E daí havia essa confusão. Por quê? Porque tem católicos na Ucrânia também, né? Tem cristãos na Ucrânia, tem evangélicos na Ucrânia, e essas pessoas comemoravam o Natal no dia 25 de dezembro, e inclusive uma parte dos cristãos evangélicos, os cristãos ortodoxos da igreja ucraniana também comemorava no dia 25 de dezembro. Então, como a Ucrânia está rompendo relações com o Patriarcado de Moscou, então não é expulsar a igreja ortodoxa, ao contrário, cristãos ortodoxos são a maioria da população da Ucrânia, mas agora eles são ligados ao Patriarcado de Kiev, ao Patriarcado da Ucrânia, né? É a igreja ortodoxa ucraniana. Então, unificou-se a data do Natal no dia 25 de dezembro, então já é o segundo ano em que a Ucrânia comemora o Natal nessa data, e uma data diferente dos russos. E aí é lógico que o Putin ficou chateado com isso, né? Você sabe, pau pequeno dá essas coisas, pau pequeno, brocha, o cara não consegue fazer mais nada, fica querendo matar pessoas por conta disso, né? E daí... essa aqui foi a mensagem do Zelensky desejando um Feliz Natal. Teve também vários soldados ucranianos mandando mensagem de Feliz Natal também no dia 25 de dezembro, né, do dia 24 para o dia 25, como a gente comemora normalmente, né? E, infelizmente, nessa noite, de ontem para hoje, teve aqui um enorme número de mísseis e drones contra os ucranianos, 2 mísseis KN-23, que são mísseis da Coreia do Norte, 10 mísseis S-300 ou S-400, que são mísseis balísticos muito difíceis de serem derrubados. Eles têm um alcance relativamente limitado, eles são usados em cidades próximas da linha de frente. Os mísseis de cruzeiro, o RAS-101, teve 62 deles, dos quais 55 foram derrubados, mas ainda teve aí uma quantidade, aí, 7 deles causaram danos na Ucrânia, e a gente vai ver, esse é o grande problema, foram os danos causados por esses mísseis de cruzeiro. São mísseis que têm uma capacidade de explosivo muito grande, eles são relativamente fáceis de serem derrubados, mas quando não são derrubados causam um estrago muito grande, né? Os 4 RA-59 e 69 foram todos derrubados pela defesa antiaérea, provavelmente estavam visando Kiev,
e dos 106 drones Shahed foram todos derrubados, tá? 54 derrubados pela defesa antiaérea tradicional, 52 por guerra eletrônica. Então os drones Shahed não fizeram nenhum problema, já há algum tempo que é assim. O problema foram esses 7 mísseis Ra-101 que acabaram atingindo o alvo e esses mísseis balísticos que também causaram danos, né? Muito triste isso daí. Tem aqui ó, a missa de Natal que foi interrompida por sirenes de ataque aéreo na Ucrânia, lá em Kryvyi Rih, que é a cidade natal do Zelensky, né? É muito triste isso. Aqui teve o prédio que foi atingido, um prédio residencial, uma pessoa morreu, outras 15 ficaram feridas na noite de Natal. Esse é o Feliz Natal que o Putin deseja a todos os cristãos, a todas as pessoas religiosas do mundo, para você ter uma ideia disso daí, né? Enfim, aqui, ó, além disso, a Rússia fez um ataque nessa manhã de Natal com vários mísseis e coisa e tal, e atingiu elementos da infraestrutura de energia ucraniana. Mais uma vez, provavelmente eles vão ligar o racionamento de energia lá na Ucrânia. Eu tive lá durante um mês, passei por isso, né? É bem organizado, eles organizam muito esse negócio. Você tem períodos que você fica sem luz, mas o horário que eles colocam lá, vai voltar a luz tal hora, a luz volta naquela hora certinho, então você consegue se programar com muita facilidade e rapidamente eles conseguem consertar essas lambanças que os russos fazem e retoma a energia elétrica normalmente, né? De qualquer forma, não deixa de ser uma maldade fazer isso no Natal, principalmente agora, né, que Natal marca o auge do inverno, ou seja, agora está começando a parte mais fria do inverno lá na Ucrânia. O inverno lá é muito frio, então realmente uma maldade esse tipo de coisa, né? Mas o que esperar de um ditador sanguinário? Bom, teve alguns outros assuntos que chamaram a atenção. Um avião Embraer 190 da companhia Azerbaijan Airlines saía de Baku para Grozny, tinha muitos chechenos, muitos azerbaijanes, e muitos russos também no avião, e parece que teve um acidente, o avião acabou encontrando um grupo de pássaros, né, comendo pássaro pela turbina, é o que estão informando. A gente não tem ainda, é lógico, o relatório oficial para dizer a causa da queda, esse tipo de coisa. Sempre vai seguir aí uma grande investigação para saber exatamente o que aconteceu, qual foi a causa da queda, mas segundo estão especulando, teria sido isso, né? Já há pássaros que entraram na turbina do avião, e tem aqui a imagem do avião caindo, né? É realmente muito triste isso. E tinha 72 pessoas a bordo, parece que houve alguns sobreviventes, tá? Teve algumas pessoas que foram resgatadas com vida, ainda não temos as informações. A questão toda é a seguinte, ele estava tentando um pouso de emergência, tá vendo? Que a pista é aqui, ó, ele estava tentando fazer um pouso de emergência. O avião estava danificado por conta do pássaro, né, supostamente. Ele ia em direção à pista para pousar, mas infelizmente acabou atingindo o solo e não conseguindo fazer o pouso. Muito triste isso daí, meus sentimentos aí aos mortos, menos aos russos bem feito, mas os azerbaijanes e coisa e tal, é uma pena, né? Enfim, dá para ver que o avião ainda teve uns pedaços dele que ainda saíram mais ou menos intactos, daí dá para ver que teve pessoas que sobreviveram, tá? Teve gente que foi levada para o hospital aqui. Enfim, essa é a situação por ali. Ele teve que pousar nesse aeroporto aqui por emergência. Tá? Logo que ele decolou, ele iria para a Chechênia, mas aí teve o problema com os pássaros e acabou tendo que cair ali, né? Uma outra informação que saiu de ontem para hoje foi sobre o navio Ursa Maior. A gente falou sobre esse navio no vídeo de ontem. Era um navio de carga russo que estava levando um monte de coisa importante lá para Vladivostok. Estava levando guindastes, que são muito importantes para o porto de Vladivostok, e também a tampa de reatores nucleares para um projeto, um navio submarino, um projeto nuclear russo qualquer, né? E estava tudo nesse navio, e o navio afundou entre a Espanha e a Algéria. A gente falou sobre isso ontem, não vou falar mais sobre isso. A informação que a gente tem agora é que isso foi obra dos ucranianos, tá? Aqui, ó. Nossa fonte, o navio estava carregando coisas comerciais de São Petersburgo para Vladivostok, com dois guindastes de alta capacidade e também coberturas para um submarino nuclear que está sob construção e outros bens comerciais. A carga iria para instalações da Rosatom e da Gazprom Neft, ou seja, duas empresas grandes russas, né? A Rosatom é a empresa nuclear russa e a Gazprom Neft é uma das empresas de exploração de petróleo,
e foi um cálculo muito frio de quem fez essa sabotagem. Destruíram o principal navio de carga do Ministério da Defesa russo. Então esse navio não era um navio qualquer, não era apenas um grande navio de carga. Era o principal navio de carga do Ministério da Defesa russo, né? E com uma carga que era bastante preciosa, devido às sanções, ela não poderá ser restaurada ou comprada de volta. Ou seja, isso causou um dano grande para a Rússia, porque a carga, eu não sei se ele se refere aos guindastes ou à tampa do reator nuclear, qualquer das duas coisas que seja, né, muito importante, de qualquer forma não tem como repor por conta das sanções. Excelente notícia. Foi um ataque muito bem planejado, infelizmente foi um sucesso, 2 membros da tripulação morreram e o navio, bem como a carga valiosa, acabou, né? Então, se a gente tem a informação agora de que foi sim um ataque ucraniano nesse navio Ursa Maior, houve uma explosão na casa de máquinas do navio e que levou ao afundamento dele. Essa explosão seria, então, não seria um acidente, foi feita de propósito, né? O pessoal já está colocando aqui que já foi entendido que foi feito de propósito, né? 2 marinheiros morreram, 14 foram resgatados, e aí o pessoal já está fazendo os memes aqui, brincando que esse pescador espanhol aqui que viu tudo diz que foi um acidente muito infeliz, né? Para quem não sabe, esse daqui é o Budanov, é o chefe da GUR, né, do serviço secreto ucraniano, então eles estão fazendo uma brincadeira, dizendo que o Budanov que fez a coisa. A gente não sabe ainda qual agência ucraniana que fez essa operação, pode não ter sido GUR, pode ter sido outra agência ucraniana, mas o fato é que a operação foi um sucesso, né? Os ucranianos atingiram o quartel-general da 810ª Brigada Russa Marine, que estava sediada lá em Ligov, né? Ligov é aqui, ó, nessa região perto de onde os ucranianos invadiram, aqui em Sudzha, em Kursk. Ligov é essa cidade aqui, né? E aqui os marines russos, a 810ª Brigada de Marines russos, montaram um quartel aqui temporário para fazer o ataque aqui nessa região. E esse quartel foi alvo de um ataque ucraniano, felizmente com sucesso, atingiu um monte de coisa lá. Está aqui, ó, as Forças Armadas Ucranianas atingiram o posto de comando da 810ª Brigada Marine Russa num prédio residencial em Ligov, né, num prédio residencial que estava abandonado de acordo com a Stratcom, né? Havia sido dito anteriormente que era uma fábrica de açúcar, mas não se sabe se também foi atingida a fábrica de açúcar ou não, né? Então aqui, ó, pessoas no local dizem que a localização era próxima da fábrica de açúcar e não era segredo, que os marines russos abertamente filmavam os vídeos por ali, mostrando que eles estavam nessa região, ou seja, aqui, ó, dá para ver a placa da fábrica de açúcar aqui, o vídeo publicado pelos marines russos, então estava todo mundo sabendo que era usado essa instalação pelos marines russos, os ucranianos foram lá e fizeram o trabalho deles, né? É isso daí. Tomara que tenham morrido bastante. Os ucranianos, usando tanques, conduziram um assalto com sucesso na região de Kharkiv. Então, mais um pouco de avanço ucraniano em Kharkiv, mas ainda assim, muito pouca mudança. Tá? Não tem nenhuma mudança significativa na linha de frente de ontem para hoje. Segue tudo mais ou menos a mesma coisa, como a gente vem falando. Os russos tentando avançar aqui também em Kurahov, nessa região de Velika Novosilka. Tá tudo muito crítico aqui, tá? Não vou enganar vocês não, a situação aqui tá crítica. Os russos estão avançando, muito pouco, mas estão avançando. De qualquer forma, não teve nenhuma mudança de ontem para hoje, né? O que a gente falou ontem vale o mesmo para hoje. Agora, a gente tem informação do número de mortes da Coreia do Norte, né? A Coreia do Sul, né, Seul, fala que pelo menos 1.000 norte-coreanos já morreram nessa guerra, né, ali, principalmente em Kursk, né? Mas o Zelensky diz que foram 3.000 soldados da Coreia do Norte. E eles estão dizendo que a diferença de números é porque os russos estão usando identidade falsa para os norte-coreanos, para dizer que eles são da Buriátia ou da Yakutia, né, que são regiões da Rússia em que as pessoas têm o biotipo físico similar aos coreanos, né, similar ao chinês, aos coreanos e coisa e tal. Então, na verdade, é muito mais que teria morrido por lá, né? E tem aqui um caso de um soldado da Coreia do Norte que foi eliminado e o pessoal conseguiu pegar o diário dele, né? Deixando minha casa natal e estando na Rússia, eu desejo ao meu bom amigo e companheiro de armas Song-ji Myung um feliz aniversário e muita saúde em 9 de dezembro de 2024, disse Gyeong Hong-jong, que é um outro colega dele, né? Aí já tem gente apontando, mas isso daqui é uma carteira militar russa
e diz que o cara é de Tula. É exatamente o que o Zelensky está falando. Os russos estão dizendo que os soldados coreanos são russos de outros lugares, mas pelo que ele está dizendo aqui, pelo que está escrito na carteira, ele é norte-coreano, evidentemente. Né? Mais uma prova de que os russos estão disfarçando os norte-coreanos como os russos para não dar más notícias para a Coreia do Norte. Né? Bom, o Andrew Perpetua traz aqui um resumo dos últimos avanços. Como eu falei, não tem nada significativo, tá? Mas tem aqui o avanço ucraniano em Kamiansk, que aconteceu alguns dias atrás. Aqui o avanço russo em Velika Novossilka, também a gente já falou sobre isso aqui. Também ali na região de Velika Novossilka, um pequeno avanço aqui nessa região. Enfim, nada que tenha mudado de forma significativa a linha de frente, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a insistência do Putin em negociações. A gente já falou sobre isso ontem. O Putin está desesperado, é para estar mesmo, ele sabe que está na merda, né? Olha só que sacanagem do Lex Fridman isso, né? O Lex Fridman, vocês sabem, é um podcaster americano, né? Quando o Joe Rogan falou um monte de merda sobre a Ucrânia, o Zelensky falou se ofereceu para ir no Joe Rogan para conversar com ele, coisa e tal. O Joe Rogan disse que não ia aceitar o Zelensky porque não tinha o que falar com o Zelensky, ou seja, o Joe Rogan peidou, porque o Joe Rogan sabe que o Zelensky iria explicar as coisas, teria uma audiência enorme, sei lá se o Joe Rogan recebe alguma grana dos russos, alguma coisa, mas aí o Lex Fridman, né, aceitou, falou, não, vamos fazer, eu faço um podcast com o Zelensky, coisa e tal. Aí depois ele já falou, não, vou fazer com o Zelensky, vou fazer com o Putin também. Aí agora, olha o que ele está falando aqui, ó. Caro presidente Zelensky, vamos fazer o nosso bate-papo, mas eu gostaria de fazer ele na linguagem russa, uma linguagem que ambos somos fluentes nela, né? O Zelensky, vocês sabem, é de Kryvyi Rih, a família dele falava russo, né? Isso é comum na Ucrânia, muita gente fala russo na Ucrânia, ele só foi aprender ucraniano depois na escola, então ele fala russo sim fluentemente, mas ele também fala inglês fluentemente. Agora, repara por que o Fridman não quer fazer isso, porque depois ele vai ter que falar com o Putin, e a entrevista com o Putin vai ser uma entrevista em russo, evidentemente, com subtitles, né, com legenda, né? A entrevista com o Zelensky ele pode fazer em inglês. O Zelensky fala inglês, ele fala inglês, aí ele não quer fazer isso, porque ele está dizendo que vai ficar, né, a entrevista com o Putin ninguém vai ver, porque é em russo, americano não gosta de legenda, tá? A gente que é brasileiro está acostumado com legenda, porque né, não tem alternativa, metade das coisas é em outra língua mesmo, né? Mas o pessoal lá nos Estados Unidos não gosta de legenda, né? Prefere a coisa no som, na língua natural. E não tem problema, pode ser em inglês, né? Mas o cara quer fazer em russo, olha que filha da putagem dele. Eu espero que o Zelensky fala, não, vamos fazer. Ou a gente faz em ucraniano ou a gente faz em inglês. Pô. Os dois falam inglês também, qual o problema, né? Eu não duvido nada que seja também pressão do Putin nesse pessoal, tá? O Putin tem um poder de pressão muito grande nessa turma. Bom, o Timofey Milovanov faz uma thread bem interessante aqui, né? Dizendo que um argumento que tem corrido entre o pessoal do Trump, lógico, também estimulado pelo Putin, né, é de que a Ucrânia não tem valor estratégico para os Estados Unidos, então os Estados Unidos deveriam abandonar a Ucrânia e deixar para lá, né? Isso eu não preciso dizer que é um absurdo sobre vários aspectos, principalmente porque os Estados Unidos assinaram um compromisso com a Ucrânia no Memorando de Budapeste, em 94, e se os Estados Unidos abandonarem a Ucrânia agora, o valor disso vai ser que qualquer acordo feito com os Estados Unidos vale bolota, né? Porque os Estados Unidos vai cagar para você depois. Ah, não é importante, então deixa para lá. Então isso é o grande problema dessa história, mas eles explicam aqui que tem outros problemas também, né? A Ucrânia hoje serve como um buffer entre a Rússia e a Europa. Se a Ucrânia cair, se realmente os Estados Unidos não ajudar a Ucrânia vier a cair, a Rússia vai estar diretamente do lado da Hungria, da Romênia, de um monte de outros países aí. Vai ser muito engraçado ver o pessoal da Hungria arrependido de ter apoiado o Orbán por conta disso, né? Mas eu espero que isso não aconteça. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque eu não acredito que os americanos acabem fazendo esse tipo de coisa. O que está acontecendo certamente é muita pressão do Putin. De novo, o Putin está desesperado. E, entre outras coisas, tem essa notícia aqui, ó, colapso histórico na mineração, demissões em massa na Rússia deixam trabalhadores em desespero com greve. O setor de mineração na Rússia simplesmente está parado, quebrou totalmente. A inflação está comendo solta, empréstimos na Rússia estão caríssimos,
existe uma falta de mão de obra generalizada e isso está levando as empresas a quebrar lá. É o que eu falo para vocês, a economia russa não dura mais muito tempo. É por isso que o Putin quer muito que o Trump abandone a Ucrânia ou faça alguma coisa drástica. É só isso que poderia salvar essa guerra para ele. Mas isso não vai acontecer. Portanto, a vitória será da Ucrânia, com certeza. O tamanho da derrota russa a gente ainda vai descobrir, mas que vai ser uma derrota, certamente vai ser. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.